Olá, meu povo. Olá, família. Tudo bem? Graças a Deus. Olha, nós temos aqui um assunto muito importante e esse vídeo eu quero que você assista até o final porque ele é arrebatador. É um vídeo que a gente vem preparando há muito tempo e gostaríamos que as pessoas pudessem ler a Bíblia com mais prudência, com mais cuidado, ler a Bíblia, mas pelo menos saber interpretar um texto, o que é muito importante para todos os estudantes da Bíblia. Olha, querido, quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade. Eu vou cair na real aqui. As pessoas precisam parar de dar valor ao que muitos pregadores, principalmente os pregadores pentecostais futuristas. Eu não tenho nada contra pregador, pode ser pentecostal, pode ser o que for. O que eu não aceito e fico triste é com as interpretações futuristas. Isso tira a gente do sério. Esse estudo, eu quero falar aqui de uma coisa que não é hábito de muita gente, não. Fazer interpretação de texto. Eu sou dono da verdade? Quem diz? Não sou, nunca fui e nunca serei. Mas, se você me disser que eu estudo a Bíblia para compartilhar com você o conhecimento, o entendimento, aí você pode ter certeza que isso é verdade. O livro de Jó apresenta um ser chamado Satanás, que muita gente entende que aquele Satanás ali, ele era um ser físico e real. Só que não. Só que não. Primeira coisa que você precisa entender: de onde que veio todo o mal sobre a vida de Jó? Veio de um suposto diabo, Satanás, ou veio do próprio Criador? Pelo menos é isso que a Bíblia registra. Se inscreve no canal aí, tá, meus queridos? Se inscreve aí, dá aquela força, aquele like já no princípio do vídeo, tá? Ó, vamos observar essa apresentação aqui, ó. O livro de Jó, o capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, a mesma terra que Abraão viveu. Ur dos caldeus. Uz ficava também próximo ali, não é? Na mesma região. Cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Aí, o versículo 2 vai falar de toda a riqueza que Jó tinha. A partir do versículo 4 fala que iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. O que acontecia? Terminado os dias dos banquetes, Jó os chamava, quer dizer, chamava seu filho e os santificava. Santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Ou seja, eu acho que Jó oferecia 10, não é? Oferecia
10 holocaustos, segundo o número dos filhos. Pensando, quando ele oferecia os holocaustos, ele pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Observe que as festas, os banquetes, eram feitos entre Jó, os seus filhos, os seus familiares. E quem não via essas festas? Todos os seus vizinhos viam essas festas. Aí, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. De qual filhos de Deus que a Bíblia continua tratando? A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos, aí você pensa que é uma outra história. Tem gente que fala que foi no céu isso aqui, que foi os anjos. Os filhos de Deus são os anjos. Quem disse, querido? É só você ver o texto e o contexto. Faça uma interpretação de texto. A continuação aqui da festa, dos holocaustos, dos banquetes. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Não era o holocausto, não era o sacrifício, não eram os banquetes que os filhos de Jó faziam. Os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. Primeira coisa que você deve interpretar: Satanás não se refere a um ser físico. Aparece aqui a palavra Satanás. Satanás, opositor. Aqueles que se opunham a Jó por causa das riquezas, por causa dos banquetes, por causa dos holocaustos, por causa dos sacrifícios e também por causa do nome que Jó tinha. Então, eram satanases. Esses Satanás, eles vieram participar da festa. Agora você me pergunta, eles foram convidados? A Bíblia não diz se foi convidado ou não. A Bíblia diz que eles vieram junto. E aqui está falando, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também. Também é um advérbio. Ou seja, veio junto. O advérbio. E veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás, ou seja, aos acusadores de Jó. Sempre tem um cabeça, né? Pode vir 10 famílias, mas sempre tem um cabeça. Era assim o costume deles, do povo lá do Oriente, não é? Então o que a Bíblia diz? Deus disse a Satanás: de onde que você está vindo? Ele respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Meu querido, uma das coisas que eu quero te dizer: os satanases da vida de Jó, quem eram eles? Os satanases que vieram também participar do banquete que Jó oferecia ou que os filhos de Jó faziam. Dá para você ler o versículo 15 do capítulo 1? Olha, versículo 15. E deram sobre eles os sabeus, e os tomaram. Aos servos mataram o fio da espada, e só eu escapei para te dar a notícia. Dá uma olhada em Isaías, capítulo 45, o verso 15, para você ver quem eram os sabeus. Sabe quem eram eles? A Bíblia diz, aqui ó, eu vou ler para você, Isaías 45, e o versículo 14. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e os mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de alta estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão. Sabe quem eram os sabeus? Os satanases da vida de Jó, mas não era só os sabeus, não. Eram os descendentes diretos dos gigantes, homens de alta estatura. E quem eram os sabeus de Jó 1:15? Eram grileiros de terra, que naquela época vivia passeando, igual os ciganos fazem hoje. Igual os ciganos fazem. Eles andam em todo o Brasil,
aonde houver uma oportunidade de possuir uma terra, eles possuem. Posso falar que assim como o MST, não estou falando nada negativo não, tá, querido? Não quero tocar nem no assunto. Mas suponhamos. Então, os sabeus eram descendentes direto dos gigantes. Eram homens de alta estatura, mas que veio participar da festa procurando ocasião para ver se eles conseguiam invadir ou de algum modo se apoderar de alguma das riquezas de Jó. Eram grileiros. Eram pessoas que invadiam terras alheias. Então, mas não é só isso. O verso 17 do capítulo 1 de Jó fala assim, ó: estando ainda este falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Aos servos mataram, ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Queridos, toda pessoa que estuda a Bíblia, mas que não faz uma interpretação de texto, que não pega a Bíblia para ele fazer uma contextualização, ele vai de Maria com as outras. Ele é uma Maria com as outras. Ele acredita em tudo que os outros falam. Então os satanases da vida de Jó não era um diabo físico, um Satanás, um ser físico. Eram adversários, eram acusadores. A prova de que eram acusadores, porque foi eles, esses satanases, que falaram. Agora é interessante, não é? Essa história aqui, você tem que pensar muito bem. Como que grileiros de terra, chamados sabeus e chamados caldeus, como que se dá essa conversa aqui de Deus com eles? Se varão reto, temente a Deus, era Jó. Então, como que Deus conversou com esses caras? Como que Deus conversou com esse povo que eram roubadores de terra, gostava de se apossar do bem dos outros? Como que dá isso? Então, querido, para você entender outra coisa, a Bíblia diz que veio fogo do céu e foi contra Jó. Não veio de um diabo, veio do próprio Criador. A Bíblia diz que tudo que ocorreu veio da parte de Deus. Aí você presta atenção. Esse diabo, esse Satanás que aparece aqui, eram os sabeus e os caldeus. Eles eram os inimigos de Jó. Você vê que o próprio, ele fala assim: acaso, versículo 10 do capítulo 1, não tens protegido ele de todos os lados? A sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram? Mas estende a tua mão. Interessante, né? O inimigo falando com Deus para Deus estender a mão contra Jó. Aí os crentes, pregadores pentecostais, falam que o diabo tirou tudo de Jó. Olha que incoerência, né? Tá faltando a interpretação de texto? Tá faltando contextualizar a Bíblia ou não? Mas eu estou desconfiado que nenhuma religião, nenhuma denominação, a não ser os crentes pentecostais, não conseguem sobreviver sem esse personagem criado pelo sistema católico apostólico romano. Quando foi feito aquele imenso quadro e colocado na Capela Sistina, lá em Roma, criaram esse ser, colocaram ele aqui de uma certa forma e espalharam para todo mundo que esse ser existe. É mais fácil, querido, é mais fácil um crente pentecostal
ele não conseguir viver sem um inimigo, sem o diabo, sem o Satanás, do que as outras religiões, por incrível que pareça. Aí eu vou pular para outro assunto. O diabo de Mateus 4, ali na tentação, você sabe quem era? Por alguma razão, meu querido, Mateus omitiu aquele diabo, aquele Satanás. Por alguma razão. Quem sabe o próprio sistema, né? Quem sabe o copista? Quem sabe quem transliterou a Bíblia? Quem sabe quem fez a tradução? Por alguma razão, no livro de Mateus, é omitido quem era realmente esse ser. Só colocaram o nome. O nome existe ali em Mateus. Que Jesus foi levado pelo Espírito. O problema maior é que esse Espírito tem E maiúsculo. O próprio Espírito de Deus, da inteligência, da sabedoria, do conhecimento, do entendimento. Isaías 11. Jesus foi levado para lá para ser tentado pelo diabo. Só que Mateus não diz quem era esse diabo. Agora tem uma coisa. Mateus não diz. Mas Lucas diz. Lucas esclarece quem era esse diabo. Vamos ler Lucas, capítulo 4, 5 ao 9. Mateus omitiu quem era esse diabo. Aí muita gente vive enganada até hoje, falando que esse diabo existe. E é interessante que é um diabo criado pelo católico romano, pelos católicos apostólicos romanos. Vamos ler Lucas. Lucas 4, 5 e 9. Presta atenção. O diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, presta atenção, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória destes reinos. No plural, tá? Destes reinos, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, só me adorares, se me adorares, tudo será teu. Aí Jesus responde, está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. O diabo levou a Jerusalém, colocou no pináculo do templo e lhe disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti e te guardem. Está escrito assim, não tá? Olha o que Lucas fez. Olha o que Lucas fez. Vamos comparar agora com os versículos que eu li, com 14 ao 30. Vamos ler o mesmo capítulo. Presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Eu não vou ler todos os versículos de 14 ao 30 não, mas o mais importante para você entender. A Bíblia diz aqui, ó. Jesus, versículo 21. Então começou Jesus a dizer, hoje cumpriu esta escritura em vosso coração. Está no mesmo contexto, tá, queridos? Para você não dizer que o texto está fora do contexto. É o mesmo contexto do capítulo 4, tá bom? Porque o capítulo 4, ele tem 44 versículos, então tá no contexto, tá bom? Aí fala assim, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras da graça que saía da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? Agora preste atenção, no versículo 28, 29 e 30, preste atenção, o que Mateus não fez, Lucas fez. 28. Jesus estava falando isso aqui numa sinagoga. Era uma sinagoga. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas. Qual estas coisas? Aqui vai do versículo 18 até o versículo 27. Então eu vou ler o 28, 29 e 30. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas que vinham da boca de Jesus, não é? Se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Mateus não fala isso, mas Lucas falou. Quem era
as pessoas que levaram Jesus ao pináculo do templo para jogar ele de lá para baixo. Eram aqueles que estavam na sinagoga, ouvindo o discurso de Jesus, mas não concordaram, não aceitaram e fizeram o quê? Fizeram de tudo para levar ele a um lugar alto, o pináculo do templo, e jogar ele de lá para baixo. Você está vendo, meu querido? Você está vendo? Quando você contextualiza uma coisa, você aprende. Quando você presta atenção, você aprende. Então, querido, aquilo que está no livro de Jó, aquele diabo, Satanás, não era um ser físico, era uma raça de gente. Era uma raça de gente. Os sabeus, os caldeus, eram as pessoas que colocaram o nome nele de diabo, colocaram o nome de Satanás. Essas pessoas aqui de Lucas, né, capítulo 4, levaram também nome de diabo, nome de Satanás. Por quê? Satanás e diabo sempre foi adjetivo, opositores e acusadores. Os caras não acusaram Jó que ele temia Deus só porque ele tinha muita riqueza? São acusadores. Então os nomes são Satanáses. E diabo? Opositores. Os caras vinham, rodavam a terra toda, sempre procurando a oportunidade para invadir terra alheia e tomarem para si. Assim que está escrito. Deus falou com esses caras. Olha, então tá bom, tudo que ele tem está na mão de vocês, mas só não mata ele. Só não mata ele, porque se Deus falasse, pode até matar, eles matavam também. Mas Jó, a Bíblia diz que ele perdeu tudo, mas recuperou tudo. Aí a Bíblia não detalha como que Jó recuperou. A Bíblia não detalha. E deveria, né? Para não deixar as pessoas enganadas, não é? Meu querido, o importante é que se você entendeu o assunto, você deixa aí na aba dos comentários, você visite lá a descrição do vídeo. Se você quiser me ajudar, você pode me ajudar, tá bom? Está lá o jeito que você pode me ajudar. Deus te abençoe e vamos continuar juntos, continuar unidos, tá bom? Deus abençoe. Tchau.